Agora a gente acabou uma série em Neemias. Então o Conselho Pastoral da Igreja entendeu que em janeiro nós deveríamos estudar, conversar, pregar, meditar e aprender de Deus, na sua palavra, no livro de Neemias, vendo planejamento e dependência de Deus. E agora nós vamos começar uma nova série. O Conselho Pastoral da Igreja vai... Obrigado, pastor. Tá ok. Obrigado. O Conselho Pastoral da Igreja vai iniciar, e nós vamos começar hoje uma série no livro de Marcos, para nós entendermos o princípio do Evangelho. Muito legal isso. O princípio do Evangelho, que aparece aqui em Marcos, e nós começamos o livro de Marcos com uma grande inauguração. Marcos 1, versículo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, fala através da Tua palavra, fala comigo, fala através de mim, fala com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no Evangelho de Marcos, como uma boa parte das obras literárias, você vai ler um livro, as obras principalmente mais antigas, elas logo de cara falavam a que vieram. Qual era o assunto do livro? O que esse livro vai tratar? Por exemplo, Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Do ponto de vista literário, aquela história é o princípio. Vai contar o começo de tudo. Outros livros, por exemplo, livros proféticos, que apresenta o profeta, apresenta a ascendência dele, o pai, Jonas, filho de Num, por exemplo. A palavra do Senhor veio para este profeta, e ali vai ser descrita toda a profecia. Então, e outros livros, hoje em dia, você tem até técnicas de como, quem é da área da literatura sabe disso, de que logo nas primeiras páginas você já tem que apresentar o que o livro vai ser para proporcionar para o leitor uma experiência, um conhecimento prévio a respeito disso, e o Evangelho de Marcos faz isso. Ele vai contar o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas um negócio que chama a nossa atenção, chama a minha atenção, é que a história do livro de Marcos é a história de toda a passagem de Jesus por essa terra. Aliás, Marcos nem começa do nascimento, Marcos começa da inauguração, passa pelos ensinos, pela sua morte e pela sua ressurreição. Não apenas ensinos, mas também ensino, cura, um monte de coisa que a gente vai ver aqui. O Evangelho de Marcos, que inclusive é o menor dos evangelhos. Muitos consideram o primeiro evangelho escrito, mas esses são assuntos que o pastor Neto vai tratar na quarta-feira. Não perca, se quiser saber mais sobre a introdução ao Evangelho de Marcos e quem era Marcos, vem à quarta-feira às 8 horas da noite, aqui na PIB de São Caetano do Sul. Então, só a gente faz faculdade para alguma coisa, né? Então, mas o livro de Marcos, ele vai tratar de toda a história de Jesus, só que a gente se pega com a descrição sobre esse livro como o princípio do Evangelho. E você pode pensar, mas o Evangelho de Jesus não era toda a história dele? Não era ele? Não é a obra que ele fez aqui? Pois é, olha que legal. O princípio do Evangelho começou com Jesus, mas não terminou com Jesus. O Evangelho está vivo hoje e acontece hoje com a obra de Jesus na minha e na sua vida. Por isso que quando a gente lê o Evangelho de Marcos, estudar o Evangelho de Marcos durante as próximas semanas, a gente tem que ter ciência que é o princípio e que tudo que a gente aprende aqui tem continuidade comigo, com você. Tem continuidade na história com a igreja, com aqueles irmãos que já passaram, que já vieram, que já testemunharam, que já viveram Jesus, e Jesus vive em nós hoje, e nós vivemos o Evangelho de Jesus, e ao viver esse Evangelho testemunhamos dele e somos a atuação, braços e mãos de Jesus nessa sociedade tão doente e carente do amor de Deus. Por isso que Marcos fala, foi o princípio, e quando Jesus inaugurou seu ministério, ele vai dar depois continuidade. Mas, como toda a história e como todo ministério terreno, esse ministério tem uma inauguração. E essa inauguração era planejada, versículo 2, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho.
Voz do que clama do deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Muito interessante que esse plano é antigo. Era só o começo. A coisa estava sendo planejada, a coisa estava sendo organizada já desde o início de tudo, estava tudo planejado, escrito, e depois o pessoal descobriu, mais para frente, os manuscritos do Mar Morto, escondido nas cavernas de Qumran. E eles descobriram que esses manuscritos cientificamente são datados e comprovados de pelo menos 300 anos antes de Cristo. Mas nós sabemos que desde 700, até mais, muito antes de Cristo, e desde antes da fundação do mundo, já estava tudo planejado, e Deus revelou isso para o ser humano. Mas às vezes o ser humano esquece daquilo que Deus planejou, esquece da profecia, mas o Evangelho faz questão de lembrar: aquilo que aconteceu já estava organizado, já estava planejado, era antigo, era uma tradição que já estava sendo construída, e Jesus veio para cumprir as profecias, para cumprir aquilo que já havia sido dito ao povo de Deus, ao povo de Israel, e havia sido registrado por profetas, por homens usados por Deus, como Isaías. Aqui é citado Isaías 43, também é citado, apesar do evangelista falar apenas Isaías, mas aqui também é citado Malaquias 3:1. Então, olha, os profetas, vários homens foram usados por Deus para falar a respeito disso. O que chama a atenção aqui da gente é que é dito que a voz que clama do deserto vai preparar o caminho do Senhor. Vai preparar o caminho daquele que vem, que, de acordo com o texto antigo, é o Messias, o escolhido, aquele que havia sido ungido para poder libertar Israel da opressão, para libertar a humanidade da opressão. E esse que é escolhido é revelado já na antiga profecia, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus viria, habitaria entre nós e revelaria a sua verdade para todos nós. Ele abriria o caminho a partir do pior lugar, o deserto. Se para a gente o deserto já é um lugar ruim, pensa na cabeça de uma pessoa antiga. Pessoa antiga, não precisa nem ser judeu. O judeu já tinha experiência de ter passado pelo deserto e ter sido disciplinado por Deus 40 anos andando em círculos no deserto. E para o judeu, pensar na imagem do deserto e enfrentar o deserto é uma coisa muito forte. O deserto é comparado ao abandono, quase que ao inferno. E nos povos antigos também era assim. Havia uma busca. Por isso que até hoje você tem povos nômades no deserto, porque eles vão procurando os melhores lugares. Eles vão procurando o lugar que vai dar um pouco mais de alimento, porque no deserto é tudo muito escasso, é tudo muito difícil. O sol é mais quente de dia, mas as noites são mais frias, porque a terra não consegue reter o calor do sol para a noite depois. Então a noite é gelada. É um lugar horrível de se viver, é um lugar difícil, de onde não se esperava que vinha a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor vem dos lugares mais inesperados e surpreendentes que você possa imaginar. Lugar de onde ninguém espera, muitas vezes é dali que vem a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que vem do deserto, que vem do lugar difícil, do lugar complicado, tem um mensageiro, e a idade deste mensageiro será revelada. Versículos 4-6. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. É revelado aqui o mensageiro, João Batista, aquele que viria anunciar, aquele que viria trazer a mensagem prévia, que viria falar: tá chegando aí. Pensa como é bonito o plano de Deus e o agir de Deus. E como hoje em dia muitas pessoas simplesmente copiam aquilo que deu certo, simplesmente copiam aquilo
aquela estratégia que Deus já deu. Os marqueteiros hoje fazem todo um anúncio antes, fazem toda uma preparação, um planejamento, avaliam o mercado, avaliam toda a situação. Então, fazem um plano de ação, uma estratégia, e começam a colocar aquilo em prática. Então, quando você vai ver anúncio quando você vai ver assim, vai ser lançado um novo perfume, vai ser lançado um novo carro, vai ser lançado um jogo de videogame, vai ser lançado um filme, vai ser lançado uma novela, qualquer coisa, uma roupa. Existe todo um planejamento e é importantíssimo criar-se uma expectativa para que quando aquilo for lançado, já está tudo preparado para uma grande venda. Mas Deus faz a coisa de maneira ainda melhor, de maneira perfeita. Planejou desde antes da fundação do mundo e trouxe um homem, novamente, assim como o deserto era inesperado, esse homem inesperado, se vestido de uma maneira simples, comendo coisas simples, alimentando-se de uma maneira simples, da tradição dos profetas, para mostrar como Deus é simples e se afasta do glamour, se afasta dos grandes poderes, se afasta daquilo que os homens acham que é importante e se aproxima daquilo que realmente é importante. Em outros lugares nós vemos que João Batista trouxe uma palavra dura contra as elites daquela época, dura contra as pessoas ricas, dura contra os religiosos, chamou ele de raça de víboras. João Batista vinha de uma tradição que valorizava aquilo que realmente deve ser valorizado. Por isso que ele vestia-se de uma maneira muito diferente do que as pessoas esperavam que um grande profeta que anunciaria o rei que libertaria Israel deveria estar vestido. Um arauto com toda a pompa e circunstância. João vem com roupas muito humildes. E ele vem trazendo algumas ênfases. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a ênfase no arrependimento. As pessoas precisavam entender que elas estavam no caminho errado. E é muito interessante isso, porque quando você olha para a história de Israel, e a grande ênfase da mensagem dos profetas da história de Israel no Antigo Testamento está na idolatria. E a partir da idolatria que todo o problema começa. Aí vem a opressão social, aí vem a maldade, aí vem a imoralidade, a promiscuidade e outras coisas. A idolatria, adorar falsos deuses, adorar ídolos era um grande problema. E João Batista está falando com uma sociedade que não tem ídolo nenhum. Que, teoricamente, está adorando Deus do jeito certo. Tem os sacrifícios no templo, lê a palavra de Deus, lê as Escrituras, tem um Deus verdadeiro como referência. A verdade é que, muitas vezes, a prática religiosa simplesmente institucional, ela traz arrogância. E João Batista veio abalar essa estrutura e dizer: vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, porque vocês não estão seguindo a Deus direito. E os religiosos que acham que estão seguindo a Deus, muitas vezes precisam ouvir isso. E precisam corrigir os seus caminhos e a sua visão a respeito daquilo que eles creem, a respeito daquilo que a gente crê. E João Batista trouxe essa mensagem. Arrependam-se. Coloquem a cabeça de vocês no pó. Reconheçam que vocês estão errados. Reconheçam que vocês precisam mudar. Arrepender é mudar. Mais do que se sentir culpado, arrepender é, com a culpa, transformar ela em ação e agir na direção certa. Por isso que o arrependimento, a quem João exigia, e exige até hoje, ações concretas. Você está arrependido, então vem cá. Eu vou mergulhar você na água. Desculpe, irmãos de outras tradições, mas batismo significa mergulho. Amém, pastor Neto? Pastor Neto aqui está pulando de alegria. Mas é verdade, significa mergulho. Respeitamos as outras tradições, mas a gente é batista, eu estou numa igreja batista, na missão interdenominacional eu falo diferente. Mas é mergulho. E o ritual judaico era um ritual de mergulho. E o que João Batista fazia aqui era um ritual judaico. Então ele mergulhava a pessoa na água como um símbolo da
purificação. Entra o corpo inteiro na água, ele é lavado, a água tem essa imagem da lavagem, de tirar aquilo que está sujo, de levar aquilo que é imundo, e eram feitas lavagens de purificação no Antigo Testamento. Então João chama ao arrependimento, você faz uma ação concreta, mergulha na água, sai. Uma ação concreta que é exigida como um símbolo de arrependimento. Arrependimento, novamente eu digo, vai exigir da gente ações concretas. Ah, mas eu já me arrependi. Mostra. Lembra de Tiago? Que ele fala, você fala que tem fé? Tá bom, eu mostro a minha fé com as minhas obras. Não adianta apenas falar, não adianta dizer que sente. Tem que agir. Qual é a sua ação concreta que mostra o seu arrependimento? E essa ação concreta, uma terceira ênfase que vem aqui, ela era acompanhada, na segunda parte do versículo 5, diz, confessando os seus pecados. Então, é importante no arrependimento a confissão. Tem gente que fala, eu me arrependo. Ok, peço perdão para Deus. Mas tá bom, eu falo isso para o meu filho, né? Qualquer coisa ele está falando desculpa. Desculpa. Eu pergunto, pelo quê? Pelo que você está pedindo desculpa? O arrependimento, irmãos, João pedia que fosse acompanhado de confissão. Qual é o seu pecado, fariseu? Qual é o seu pecado, publicano? Qual é o seu pecado, homem? Qual é o seu pecado, mulher? Qual é o seu pecado? Confessa. Bota para fora. Quando você confessa, quando você diz qual é o seu pecado, você reconhece aonde você pisou na bola e você olha aonde você precisa mudar. Aí começa o arrependimento. Arrependimento é mudança. Para ter mudança tem que ter. Cadê a ferida? Onde que ela está? Onde que está a doença? Citar rapidinho aqui, essa semana nós tivemos a irmã Jaqueline com uma situação difícil e nós estivemos orando por ela, graças a Deus, mas algo importante que aconteceu lá com a irmã Jaqueline é que houve um diagnóstico errado no início. E graças a Deus o médico olhou a tomografia e falou, não, a imagem está dizendo uma coisa e o laudo diz outra. E para ela ser salva, precisou identificar qual era o problema correto, porque ia operar no lugar errado. É a mesma coisa, por isso que eu estou citando isso. É a mesma coisa. Para a gente corrigir o pecado, a gente precisa identificar exatamente qual é o pecado. Ah, eu sou pecador, tá bom. No quê? Ah, eu sou pecador. Você é mentiroso? Você é irado? Você chuta o pedestal do microfone no ensaio do coral? Mera coincidência. Né? Qual é o seu pecado? Desculpa, você fez sexo com a sua namorada antes do casamento? Esse é o seu pecado? Você acessou pornografia? Esse é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Você tem que identificar o seu pecado e você tem que confessá-lo para que haja arrependimento e mudança. E era isso que João exigia. E o batismo com água, nessa ação concreta, representava... Ah, que bom, segurou o microfone. Espero que segure a transmissão também. O batismo com água simbolizava essa purificação. Simbolizava esse abandono. A água vai levar tudo. A água vai levar os problemas. E com essas ações concretas, e nessas ações concretas, João então anunciava. A mensagem de João era a partir do versículo 7. E João pregava dizendo, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Desculpa. Do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo.
olha que interessante o que nós podemos ver neste anúncio, na mensagem de João, naquilo que ele está proclamando, na grande propaganda que ele está fazendo, no preparo que ele está fazendo da grande inauguração que vai ser a vinda do rei. Ele fala, em primeiro lugar, não sou eu. João reconhece quem ele é. Eu não sou digno de, curvando-me como um escravo, como um súdito, como um vassalo, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Ainda que eu me humilhasse no chão para desamarrar as sandálias do meu Senhor, eu não sou digno nem disso. João, como um verdadeiro discípulo de Jesus, reconhece quem ele é. Reconhece a sua miséria diante daquele que ele está anunciando. Reconhece a sua incapacidade. Reconhece o seu desmerecimento. Como é importante reconhecer quem se é quando está cumprindo uma missão, quando está fazendo algo, e João reconhece. Não sou eu não sou nada. Quem vem é mais poderoso do que eu. Eu anuncio aquele que é mais importante, aquele que realmente merece louvor, honra, glória, aquele que de verdade merece ser ouvido e aquele que vai ser eficiente naquilo que eu estou tentando fazer. Esse elemento atual que a gente usa da água, João falando, para lavar os pecados, ele é material, ele é simbólico, ele é importante que vocês se arrependam dos seus pecados, é importante que vocês confessem, é importante que vocês reconheçam, mas aqui a gente só está preparando o caminho para aquele que, de maneira eficiente, vai perdoar os pecados. Aquele que, de maneira eficiente, vai usar o único elemento que, de verdade, pode purificar, pode transformar, pode lavar, pode limpar, que é o Espírito Santo. Isso que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a verdadeira purificação do ser humano. É a verdadeira transformação. É aquilo que é eficiente para fazer a virada de 180 graus na vida da pessoa e mudar o rumo do caminho dela, que antes estava indo para o inferno e agora pode, pelo poder de Deus, ir para o céu. Então, essa mudança só é possível com Jesus, porque ele batiza com o Espírito Santo, e é isso que João está falando aqui. O batismo com água é material, o batismo com o Espírito Santo é aquilo que realmente vai transformar a vida de vocês. Por isso, quando ele chegar, me esqueçam e vão atrás dele. E vão atrás de Jesus. Eu só estou anunciando, eu só estou preparando o caminho. E então vem o grande dia da inauguração, o grande lançamento. Naqueles dias, versículo 9, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O batismo de Jesus inicia o seu ministério. Começa por aqui. E você pode pensar, puxa, mas por que Jesus se batizou? O batismo não era para arrependimento? Não era para purificação? Por que Jesus precisou ser batizado? Ele precisava ser purificado? Ele precisava se arrepender de alguma coisa? Ele confessou? É interessante que o texto aqui não diz que ele confessou, não diz que ele se arrependeu. O texto diz que ele foi batizado. Então, por que Jesus foi batizado se não era um batismo de arrependimento? Em primeiro lugar, é um batismo que reconhece o ministério de João, que reconhece o que João fez, que reconhece quem João era. E Jesus, em outro momento, vai dizer que ele foi o maior de todos os profetas. E sem ter feito milagre nenhum. Ele foi o maior de todos os profetas, porque ele cumpriu a missão de maneira perfeita, preparando o caminho para o grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus, então, reconhece isso, permitindo-se ser batizado por João. Aqui se encerra os profetas de Israel, e a partir daqui a gente começa uma nova fase. Então é um batismo de reconhecimento. Em segundo lugar, é um batismo de exemplo para todos os que viriam depois dele. Por isso que a gente tem a tradição do batismo, porque Jesus se batizou, mostrando que é necessário uma ação concreta, um testemunho público da nossa fé. A gente precisa entender que assim como o batismo não purificou Jesus e não salva Jesus e não salva ninguém, o batismo não salva a gente hoje, mas ele
é o reconhecimento público do que aconteceu na sua vida. Você morreu para o mundo e vive hoje para Deus, como o apóstolo Paulo fala. Então, o batismo é isso. É reconhecer que acabou para essa sociedade iníqua, irresponsável e pecadora. Agora você vive como um cidadão do reino de Deus. Uma nova vida, a vida eterna. E o batismo é publicar isso. É postar isso nas redes sociais. É mostrar o que Deus fez com você. E Jesus dá esse exemplo sendo batizado e fala, a partir de agora é para fazer isso aqui. Começa por aí. O meu ministério começa assim, a vida de todos, de uma maneira visual, de uma maneira a testemunho público, ela começa desse jeito. Segundo lugar é a abertura do trabalho. É o marco. Começou aqui. Vamos inaugurar. E esse batismo, por isso que ele tem toda essa, digamos assim, esses efeitos especiais que vêm com o Espírito Santo e com essa voz maravilhosa. Porque, em quarto lugar, o batismo de Jesus é a revelação a respeito de si mesmo, a respeito de quem ele é, e de maneira ainda mais forte do que João fez. No batismo de Jesus foi revelado que ele é o Filho de Deus. E ser filho de Deus, o Filho, com F maiúsculo, significa que ele é, e os judeus da época de Jesus entenderam isso muito bem. Que pena que tem gente que se diz crente que não entende isso. Mas os judeus entenderam muito bem. Em vários momentos quiseram pegar pedra para atirar em Jesus. João fala bem isso. Quando fala que é filho de Deus, o que ele está dizendo? Que ele é da mesma natureza que Deus. Quer ver? Pastor Neto, fique em pé. Fique em pé, vem aqui, por favor, pastor. Não, vamos sim. Alguém nega? Alguém nega? Acho que não, né? Se apareceu o Léo aqui, então... Mas o Léo tem um nariz diferente, já provei isso. Ele não tem o nosso nariz. Ele tem o nariz do pai. Para provar que é filho do outro André. Então, o filho é da mesma natureza do pai. Vai ter o mesmo gene. O Filho de Deus, o Filho de Deus, é da natureza de Deus. E olha lá, o Filho, após o batismo, recebe a pomba, que é a manifestação concreta do Espírito Santo e a voz de Deus. Irmãos, isso é teologia da Trindade, doutrina da Trindade. Se alguém tiver dúvida com você, vier falar com você, você só... Assim, a melhor maneira de falar com quem não crê do mesmo jeito que a gente, mas diz que crê na mesma Bíblia que a gente, é fazer perguntas. Pede para explicar. Fala assim, irmão, me explica Marcos 1, de 9 a 11. Por favor, eu tenho dúvida nesse texto. Ou pede para explicar. Aí deixa se enrolar. E nunca mais vai ligar nem bater na porta da sua casa. Porque é claro, irmãos, é claro quem Jesus é aqui. O Deus, o próprio Deus, Senhor Todo-Poderoso. A terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, perdão. O Pai, o Filho, manifestado, encarnado em Jesus, e o Espírito Santo como pomba. Uma manifestação concreta, visual, visível da Trindade. E ali começa o ministério de Jesus. E Deus vai virar e falar, esse é o meu Filho amado, a quem eu amo. O que isso significa? Olha a perda que Deus teve para a gente. Ele deu o seu Filho amado. Aquele Filho que Ele ama profundamente. E Ele deu em favor de mim e de você, para verdadeiramente nos purificar. E o Pai apresenta esse Filho, junto com o Espírito Santo. E com isso, é revelado para a gente que com o seu poder, Jesus será capaz de resolver a questão do pecado. Com Ele, é possível verdadeiro arrependimento. É assim que o Evangelho está aqui com a gente hoje, através de Jesus Cristo, através desse grande evento que inaugurou o ministério de Jesus, mas que continua
no nosso dia a dia, que deve continuar nas nossas vidas e com os princípios que nós aprendemos com esse texto, que, em primeiro lugar, Jesus atua hoje em nós e através de nós. Pelo poder do Espírito Santo, nós atuamos em nome de Jesus. E nós fazemos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Veja bem, quando eu falo fazer viver, é que nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não depende da gente, mas a gente participa do Evangelho quando a gente, através de Jesus, faz aquilo que é a vontade de Deus. Você vive o Evangelho. Isso é lindo, irmãos. O que é o Evangelho? A primeira resposta a essa pergunta tem que ser a sua vida. Tem que ser o seu testemunho público com as suas ações. E também com o seu falar. Mas o seu falar vai ser vazio se ele não for acompanhado com a sua vida prática, que vai transbordar o amor de Deus para as outras pessoas. Por isso que não tem diferença entre a ação e a fala. No Evangelho está tudo misturado, tudo faz parte da mesma coisa. Você deve falar e agir. Agir e falar ao mesmo tempo, sempre, em todos os momentos. Isso é Evangelho, que é a mostra de que uma pessoa perdida, pecadora, foi transformada por Jesus e pode fazer o bem e pode viver para sempre. Outra coisa que esse texto nos mostra é que profecia verdadeira se cumpre. Havia sido profetizado centenas de anos antes e aquilo se cumpriu. Profetizar não é apostar na Bet Nacional. Profetizar é falar em nome de Deus aquilo que vai acontecer e acusar o pecado e revelar o pecado e falar a verdade. Profetizar não é confissão positiva. Profetizar não é pensamento positivo. Profecia é coisa séria. Coisa séria. E sabe o que o Antigo Testamento fala? Como é que você identifica um profeta, se ele é verdadeiro ou não? Se aquilo que ele fala acontece. E se o que ele falar não acontecer? Sabe o que acontecia no Antigo Testamento? O profeta falso era apedrejado. A gente tinha que tratar com, talvez não com tanto rigor, né? Mas com um pouco mais de rigor os falsos profetas, que falam e não acontecem, e depois dão uma desculpa qualquer. Profetizar é falar em nome de Deus. E a profecia verdadeira, ela se cumpre. E por isso que a gente pode confiar em Deus. Porque aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir. Se é de Deus, aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida vai se cumprir. E o principal, vai se cumprir, que Jesus estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que Ele perdoa os nossos pecados. Que você pode confessar o seu pecado, que você pode se arrepender, que você não precisa ter vergonha do seu pecado. Irmão, eu sou pecador, você é pecador, mas nós somos redimidos. Não tenha vergonha. Não fique com a culpa falsa te puxando para baixo. A culpa que vem de Deus, a tristeza que vem de Deus, segundo as Coríntios 7:10, produz arrependimento. Por isso, entenda que arrependimento exige confissão e ação concreta. Uma vez feita, o pecado ficou para trás. Por isso é importante você reconhecer quem você é. Quem eu sou? Eu sou um pecador, arrependido e redimido por Jesus, mas totalmente dependente de Deus. Quem você é? A mesma coisa. Mas reconheça os seus pecados, reconheça as suas falhas, reconheça aquilo que Deus te deu de bom também, de forte, de fortaleza, mas reconheça também os seus limites. João Batista reconheceu: o meu limite é até batizar Jesus, a partir daqui que eu diminua e que ele cresça. Reconheça quem você é também e reconheça os seus limites, que você não pode abraçar o mundo e que você depende completamente de Deus. E através de Deus depende também dos seus irmãos e das outras pessoas. Outra coisa importante, verdadeira transformação, é pelo Espírito Santo. Você pode se batizar 30 vezes na água. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, não adianta de nada. Por isso que batiza só uma.
é o suficiente. Batiza uma, testemunhou, mostrou. A partir daí, irmão, é a caminhada. E você vai cair. Você vai pecar. O que você faz? Confessa, abandona e Espírito Santo me molda, me usa, me transforma. E pelo Espírito Santo, você vai ser transformado. Pelo Espírito Santo, você vai ser melhorado e você vai ser aperfeiçoado. Em último lugar, Jesus é o Filho de Deus. E isso é verdade hoje. E isso será verdade para sempre. Confie em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Na dúvida, Jesus. Ah, o que eu faço? O que eu sigo? Como é que é? Qual o caminho? Jesus. Pense em Jesus. Gosto daquela frase. Foi até uma pulseira. O que é JF? O que Jesus faria? E pensa. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria na minha família? O que Jesus faria com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos? Pense. O que Jesus faria? Nós podemos confiar nele. Reconheça quem Jesus é e, por consequência, quem Deus é. E siga em frente. Você é perdoado por Jesus ao confessar os seus pecados. Porque Ele tem poder para isso. Por isso, agarre-se em Jesus. Feche seus olhos agora. Vou pedir que o grupo de cânticos venha à frente. E sempre é a hora de confessar, de se arrepender. E de crer que Ele perdoa. E que Ele mandou Jesus, não para te deixar mal, Ele mandou Jesus para te dar a vida eterna. Para te perdoar e para te melhorar, para te aperfeiçoar, para te fazer perfeito. Reconheça e confesse isso. Se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido a orar comigo. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que sem Deus não dá. Eu não consigo. Eu tenho limites. E eu reconheço o meu limite hoje. Para chegar até o Senhor, eu preciso de Jesus. E por isso eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos de olhos fechados, apenas os irmãos da integração, do evangelismo de olhos abertos. Há alguém que nesta manhã aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Levante a sua mão. Alguém que aceitou hoje Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Se você na internet aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, deixe seu nome ou mande uma mensagem particular para a gente, tem os contatos da igreja, fale com a gente. Você que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas hoje a palavra te chama ao arrependimento, como tem me chamado, como esse texto me chamou, eu quero te convidar também a fazer uma ação concreta em direção a Deus. Essa ação concreta eu vou pedir para que você se levante e que você reconheça que precisa do Senhor. Mesmo sendo crente, mesmo sendo religioso, mesmo sendo... Eu sou de Jesus, mas levante-se se tem algo que você precisa se arrepender. E eu me levanto junto com você, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo que eu dependo de Deus, que sem Deus eu não sou nada. Levante-se. Se você é um arrependido, é um pecador redimido, levante-se. Faça uma ação concreta em direção a Deus. Confessa agora no seu coração o seu pecado. Confessa. Confessa o seu pecado. Aceita o perdão de Deus porque Ele já te perdoou. Você está perdoado em nome de Jesus. E agora vamos juntos viver uma vida nova. Senhor, o Senhor vê os irmãos que estão em pé, reconhecendo que precisam do Senhor, Pai. Que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Deus, transforma o nosso coração. Aperfeiçoa a nossa vida, Pai. Nos faz melhores pais, filhos, netos, avós, maridos, esposas, melhores familiares, melhores amigos. Nos faça ser humanos melhores, para que juntos cresçamos até a medida
do homem perfeito que é Cristo, Pai. Deus, que possamos viver para te louvar, para te agradar e para transformar esse mundo. Em nome de Jesus oramos, amém. Todos fiquem em pé e vamos todos adorar a Deus.